Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Essa semana vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Semana passada fizemos as trilhas, né? Revisão e trilha. Todo mundo mandou muito bem, né? Todo mundo foi muito bem. E essa semana a gente vai pra frente com o conteúdo da apostila, tá bom? Ainda apostila volume 2 do segundo bimestre. Vamos lá. Agora a gente estava vendo a unidade 4, já terminamos a unidade 4, vimos sobre cartaz, sobre anúncio, palavras com C e com G, né? Vocês lembram disso tudo que a gente estudou. Agora a gente vai para a unidade 5, tá bom? Como cães e gatos. A curiosidade é uma característica que reconhecemos até mesmo nos animais. Até os animais são curiosos, certo? Assim como nós somos também, né? Você se acha curioso? Eu sou muito curiosa, bastante mesmo. Neste capítulo vamos conhecer muitas curiosidades sobre os animais que vivem bem pertinho da gente. Nesse capítulo a gente vai estudar sobre o texto de curiosidade. A gente vai ver o que é um texto de curiosidade, tá bom? Para que ele serve, entre outras coisas também. Vamos começar agora. Os textos de curiosidade informam o leitor a respeito de fatos curiosos. Alguma coisa assim bem interessante com relação a algo ou alguém, tá bom? Geralmente, essas informações têm base na ciência. Elas são comprovadas cientificamente, tá bom? São informações que realmente existem. E normalmente o título de um texto de curiosidade é uma pergunta ou uma afirmação para instigar a curiosidade do leitor. Um texto de curiosidade, ele tem que ser bem interessante, bem elaborado para que a pessoa tenha curiosidade e queira lê-lo até o final, tá bom? Outro conceito de texto de curiosidade. Ele é um texto escrito com a intenção de informar o leitor e trazer alguma curiosidade sobre o assunto. Geralmente são retiradas essas informações de jornais, de revista, tá? E de outras fontes também. Agora eu vou colocar para vocês aqui o exemplo de um texto de curiosidade. Qual é o animal mais pesado? Como eu já havia dito, ele começa com uma pergunta ou com uma afirmação. Essa pergunta, qual é o animal mais pesado? Essa pergunta já instiga o leitor a ficar curioso para saber qual é o animal mais pesado. Aqui, além da pergunta, a gente já tem uma ilustração aqui, então a gente bateu o olho, a gente já sabe, né? Qual é o animal mais pesado. Agora vamos ler o texto para ver o que ele fala? Esse texto de curiosidade, tá bom? O animal mais pesado do mundo é a baleia azul. Apesar de se alimentar de pequenos crustáceos, ela pesa 150 toneladas aproximadamente. Olha, 150 toneladas, ela é muito grande e muito pesada, né? As baleias costumam passar o inverno nas águas quentes dos oceanos Atlântico e Pacífico. Quando chega o verão, elas viajam à procura de águas mais frias nas regiões polares. Olha que interessante. No inverno ela busca águas quentes e no verão ela procura águas mais frias, né? Porque no inverno está muito frio, ela quer ficar na aguinha quente. E no verão, que está já mais calor, ela quer uma água mais friazinha. E é o animal mais pesado. É um texto de curiosidade. Bem facinho, né? Bem tranquilo, certo? Aí depois eu vou deixar a tarefinha para vocês sobre esse tema. E na próxima aula a gente vai fazer a correção para acabar com as dúvidas, tá bom? Vamos para frente. Nessa unidade a gente também vai trabalhar palavras com C e palavras com QU. Nessas palavras a gente vai usar, na letra C, antes da letra C, a gente vai usar as vogais A, O e a vogal U, para escrever essas palavrinhas com a letra C, tá bom? E vamos usar, para escrever palavrinhas com QU, vamos usar as vogais, depois a gente vai usar as vogais E e as vogais I, tá bom? Vamos usar a QU antes das vogais E e da vogal I. Agora eu vou mostrar uns exemplos de palavrinhas que tem a vogal A, O e U depois da letrinha C e as vogais E e I depois da letrinha QU. Vamos lá? Querida, ó, veio a letrinha E, vem depois do QU, certo? Outra palavrinha, capivara. A vogal A vem depois da letrinha C. Cabide. A vogal A depois da letra C.
Queijo, a vogal E depois das letrinhas QU. Koala, a vogal O depois da letrinha C. E periquito, a vogal I depois das letrinhas QU. Bem facinho, né? É só exemplos, a gente vai ver outras palavrinhas quando a gente for fazer as atividades. Vocês vão ver muitas outras palavrinhas, tá bom? Agora, a gente vai trabalhar também lá nas nossas atividades algumas onomatopeias. E para poder trabalhar essas atividades de onomatopeia, a gente vai ter que saber o que é isso, né? O que é uma onomatopeia? Vocês lembram? Vocês já viram uma onomatopeia? Eu tenho certeza que vocês conhecem, apesar de pode não conhecer o nome. Mas agora vocês vão conhecer pelo nome o que é uma onomatopeia, tá bom? Onomatopeias são palavras que imitam sons. Elas são extremamente úteis nas histórias em quadrinhos, pois, dependendo da mensagem que você irá passar, uma onomatopeia poderá substituir um texto, ou até mesmo ocupar um quadrinho inteiro passando uma mensagem. Olha que interessante, vocês já viram lá nas historinhas em quadrinho? Quando a pessoa está chorando, aí aparece, em vez de aparecer, a pessoa está chorando, não vai aparecer assim, aparece buá, né? Você sabe que a pessoa está chorando. Ou então, quando é uma batida ou uma bomba, né? Bum, né? O barulho, né? De alguma coisa que bateu, ou uma bomba que estourou, alguma coisa assim, né? E aí nós temos outro conceito e mais alguns exemplos de onomatopeia. Ó, trata-se da criação de uma palavra para reproduzir um som ou um ruído. Ela serve para substituir uma palavra, né? Ela representa um som. Por exemplo, blim-blom da campainha, o tic-tac do relógio, o splash da água, né, caindo, né, ou de alguma coisa caindo na água, né, o coachar do sapo, né. E aqui tem outros exemplos. Quando a gente está com medo, glup, ou assustado, né, glup, é esse sonzinho, né. E quando a gente está comendo, pode ser nhaque, 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 ou pode ser chomp, 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 né, é o sonzinho que representa você comendo. E quando eu tô com frio, brrr, brrr, representa o frio, né? E quando eu tô triste, swing, swing, não é aquele choro forte, né? É só aquela tristezinha, swing, swing. E quando eu tô bravo, grrr, tô bravo, né? Quando eu tô chorando de verdade, bocão aberto, buá, buá, né? E o chomp, chomp de quando a gente tá comendo, que a gente já viu. Eu acho a onomatopeia muito legal, muito interessante. A gente usa ela sem perceber no nosso dia a dia, né? Quando a gente está lendo as historinhas em quadrinho, tem muita onomatopeia, né? Eu acho a onomatopeia uma das partes do português super divertido de se estudar, de se trabalhar, né? A gente fica ali, o sapo faz e a vaquinha faz mu, é uma onomatopeia, né? E que outro bichinho? A galinha faz cococó, né? Também o cococó também é uma onomatopeia. O som dos bichos que representa os bichos também é uma onomatopeia. É isso que eu quero deixar hoje para vocês. Lembrando que agora, essa semana, não tem mais trilha, tá bom? A trilha era a nossa avaliação mensal. Agora a gente volta a assistir videoaula e fazer as atividades lá no campo avaliação. Todo dia tem atividade da videoaula que você assistir, tá bom? Então agora, não se esqueçam, terminou de assistir a videoaula, vão lá para o campo avaliação fazer a atividade, ok? E eu vou deixar, além da atividade do campo avaliação, eu vou deixar para vocês de tarefinha, página 21 a 32 da apostila. Façam essas atividades, qualquer dúvida, se quiser ajuda, pode entrar em contato comigo. E na próxima aula a gente vai fazer a correção para tirar todas as dúvidas que restarem. Beijo no coração, fiquem com Deus.